E agora a gente está em São João del Rei e a gente vai conhecer um pouco da história da cidade e um pouco da nossa cultura, porque esse é o Brain Bug. A primeira coisa mais legal aqui é que antigamente essa rua aqui, ela era onde só a galera da Manguaça vivia. Porque como eles atrapalhavam muito, tipo, né, bebia e dava escândalo, eles tinham uma rua só pra eles, que é pra não atrapalhar ninguém. E aqui tem umas casas absurdamente tortas, não sei se vocês conseguem perceber, mas tá vendo? A casa era completamente torta. Porque eles bebiam muito e a galera fazia a casa desse jeito, porque a maioria dos pedreiros gostavam de mamar um pouco, né? E essa estrada aqui é a estrada original, ela é feita de minério de ferro. E esses minérios, eles eram trazidos pela molecada, que era a molecada escrava. E as donas dessas casas aqui faziam um doce de amendoim e rapadura. E esse doce de amendoim e rapadura ficava nas janelas. E a molecada que deixava essas pedras aqui, eles tinham fome, passavam pela janela e roubavam os doces. E aí o que acontecia? As donas saíam da janela e falavam pros moleques: pede, moleque, em vez de roubar. E aí ficou pede, moleque. Não tem nada a ver com pede de pé, é pede de pedir mesmo, do verbo. Outra coisa interessante por aqui é que a calçada é original. Então se vocês olharem, tá vendo? Tem uma menorzinha, uma maior e tem a rua. Então o que acontecia? Os negros andavam na rua, que eram os escravos na maioria. A galera que era mais ou menos de bem de vida andava aqui e a galera rica andava nessa que era bem maior. Outra coisa legal é que acho que muita gente já deve ter ouvido falar sobre isso. As casas têm enfeites na fachada, não sei se vocês percebem aqui, tá vendo? Esses enfeites chamam eira e beira. Já ouviu falar daquela famosa frase nem eira nem beira? Então, quem não tinha eira e beira eram os pobrinhos. Quem tinha eira e beira eram os ricos. E quem tinha só eira era a galera média, né? Vamos dizer aqui. Então, se vocês olharem, aqui tem duas e aqui tem três. O que é isso? É eira, beira e tribeira. Quem tinha tribeira era dono de minas de ouro. E aí por isso que a gente fala de perder as estribeiras, porque quando a gente perde as estribeiras a gente fica pobre. A outra curiosidade, essa casa aqui é da mãe do Aécio Neves e essa daqui é do próprio Aécio. Parece simples, mas tem até L ponto. Agora a gente vai para outro lugar e vocês vão com a gente. Valeu? Galera, agora a gente tá dentro da igreja da Nossa Senhora do Pilar. Tudo que vocês veem aqui que é dourado é ouro, é tudo ouro. Não é pintado a ouro não, não é pintado dourado não, é ouro mesmo. Eu achava que era pintado, mas é ouro. Vamos falar uma das curiosidades. Ela é a quarta igreja mais rica de ouro do Brasil. Ela tem 400 quilos de ouro. A mais rica fica na Bahia, tem 900 mais ou menos. Na época, o ouro não era a moeda mais valiosa. A moeda mais valiosa era a prata, tanto que tem muito menos prata do que ouro aqui dentro, porque a prata vinha da Europa e o ouro era produzido aqui. Para eles pintarem, os artistas pintarem, o que eles faziam? Eles derretiam o ouro aqui dentro e os escravos usavam um tubo para soprar o ouro nas obras e aí o artista finalizava. O problema é que quando ficava mais alto, eles precisavam erguer esse tubo e aí esse ouro podia descer pela garganta deles e eles morriam muitas vezes e foi por isso que proibiram essa técnica no século XVIII mesmo, essa igreja de 1721. Não é porque eles tinham dó dos escravos não, é porque escravo valia dinheiro naquela época, né? Então eles acabaram proibindo essa técnica e depois que isso aconteceu eles começaram a importar ouro folhado de Portugal, por isso que é naquelas folhinhas bem fininhas, né? E não pode tirar foto dessas igrejas mais novas porque o ouro folhado ele tem 14 quilates, diferente desse aqui que tem 18, e o ouro folhado a 14 quilates ele escurece com os flashes. Tem outra coisa muito legal para falar, que é o sal. Galera, hoje a gente usa sal para temperar as coisas na cozinha. E naquela época o sal era a terceira moeda mais valiosa. Então, 1 quilo de sal valia meio quilo de ouro. Então as pessoas trabalhavam por um punhadinho de sal. Por isso que a gente chama de salário. Isso é muito legal de saber mesmo. E a igreja é maravilhosa, tudo é absurdamente dourado. E tem os santos têm rubis, esmeraldas, diamantes. Na época a igreja era muito rica e tinha muito poder. Então hoje isso daqui, se você fizer as contas, vale muito dinheiro. E apesar que tem coisas roubadas aqui, o pessoal entra pra roubar, a gente perde um pouco da cultura também, né? Tem uma outra coisa legal, a gente não conseguiu parar numa igreja que tem lá pra cima, que é a da Nossa Senhora das Mercês. Aquela igreja lá, ela é... O pessoal daqui fala que ela é de quem faz casamento duvidoso. Porque como ela tem muitos degraus pra chegar nela,
é pra noiva pensar se ela quer mesmo casar ou não. E já houve desistência de casamento já lá, então a fama pegou mais forte ainda. Lá também fica o Pelourinho. Para quem não sabe, o Pelourinho era um poste onde os escravos eram açoitados, né, onde eles eram castigados. E era necessário sempre 2 escravos, porque eles eram amarrados um de frente com o outro com as mãos. Então, quando você tinha só um escravo que precisava ser açoitado, eles pegavam outro que era inocente para açoitar também, sei lá, para usar de lição, porque precisavam de 2 escravos. Agora a gente vai visitar uma outra igreja aqui na frente e a gente vai falar mais um pouco dela depois. Valeu! Agora a gente está na igreja de São Francisco de Assis. Essa igreja aqui ela é muito bonita porque ela foi feita com arte barroca. Quem fez essa igreja aqui foi o Aleijadinho. Não, obviamente não inteira, foi feita com ele e com seus discípulos, mas é uma arte barroca, já é arte barroca mineira. Tem uma coisa muito interessante nessa igreja aqui, que tem vários detalhes, tá? O primeiro deles é sobre o Aleijadinho. Quando ele fez, ele cobrou 1.774 contos de réis para fazer a igreja. Só que a igreja só pagou 1.000. E aí o que ele fez? Ele deixou uma pequena marca, né? Se vocês olharem aqui, ó, tem um J e um cifrão, que é de Judas e por dinheiro. E aí do outro lado da porta ele deixou o valor que a igreja deixou de pagar para ele, né? Os 774 reais. Contos de réis, né? Outra coisa que era muito legal, quando os pobres vinham para a igreja, eles vinham a pé e os ricos vinham a cavalo. Então quando os cavalos chegavam, eles paravam aqui, descia e beleza. Só que quando os pobres vinham, eles andavam no barro, né? Então chegava aqui, o pé tava todo sujo, tinha que entrar na igreja, eles rapavam os pés nisso daqui, ó, tá vendo? É como se fosse um pedaço de ferro, aí você vem aqui e tal, e raspa o pé para tirar o barro. E aí os ricos viam isso, e aí eles chamavam para falar dos pobres que eles eram os de pé rapado, é por isso que tem essa designação para quem é mais pobre. Vamos entrar lá dentro agora para ver como que fica. Agora aqui dentro, galera, tem algumas curiosidades interessantes. A primeira delas é que tem muito menos ouro, tá vendo? As esculturas são feitas de madeira, elas foram preparadas para ser feitas de ouro, mas como a época foi um pouco diferente, ela é mais nova do que aquela outra que a gente visitou primeiro, não tinha mais ouro, né? Não podia mais usar ouro nas igrejas. Esses altares são feitos por Aleijadinho e pelos seus discípulos, né? A gente tem uma coisa que é muito legal aqui, que no altar tem ouro sim, então dá uma olhada lá, tá vendo? Vocês vão ver que é bastante dourado, tá vendo? Tem várias esculturas douradas. E como isso acontecia? Era simples. O padre conversava com os donos de minas e eles permitiam que o padre pegasse o ouro assim e tal. E aí como que eles faziam? Eles deixavam lá nas contas do padre, o padre que era responsável por isso. Aí o padre mandava rezar uma missa nas minas. Eles iam até as minas, levavam várias santas ocas, chegava lá, eles enchiam as santas e traziam de volta. Só que aí os escravos chegavam e falavam: nossa, padre, eu levei a santa tão leve e ela voltou tão pesada. Aí o padre falava: é porque vocês estão cheios de pecados. E aí o que eles faziam? O padre ia dentro da sacristia, tirava o ouro e mandava depois os escravos levantarem. Os escravos achavam mesmo que o padre tinha rezado por eles para tirar os pecados. E aí vem a santa do pau oco, né, que ela é oca e ela guarda ouro, não era uma santa de verdade. E dentro é bem bonito, ela é bem diferente das outras que a gente foi. Tem essa técnica de arte visual que é maravilhosa, toda esculpida em madeira. E tem uma coisa bem legal também, que eles falam que a arte barroca tem movimento, né, então você consegue ver nas madeiras que elas foram esculpidas não perfeitamente, mas para ter movimento. Tem uma aqui, ó, essa daqui, ó. Essas colunas, tá vendo como essa coluna parece reta e aquela lá parece torta? Só que se você vir dessa direção, essa daqui fica reta e aquela lá fica torta. Então elas têm movimento também. Outra coisa bem legal, tá vendo aquele castiçal ali, ó? Ele não vou dizer único, tá? Mas ele é único no Brasil e tem outro no Museu do Louvre. Ele é o único, são os 2 únicos candelabros de cristais que tem cristal verde e vermelho natural. São os únicos do mundo. Ele foi comprado por um barão aqui da cidade, só que o barão não gostou e acabou doando para a igreja. No topo dele tem uma coroa, que era para representar a coroa portuguesa. E agora ele está nessa igreja e tem outro desses só no Louvre.
Então, galera, a gente fez esse passeio que é muito interessante fazer, não importa de que religião você seja, ver a arquitetura e a história do nosso país vale muito a pena. E a gente vai ficar por aqui mais esse vídeo. Eu sou o Luan e esse foi o Brain Bug.